Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de volta, graças a Deus, com mais uma aula na disciplina de medicina nuclear. E hoje eu vou recomeçar, vamos dizer assim. Na última aula nós tivemos uma transmissão ao vivo. Algumas pessoas acabaram não conseguindo assistir essa aula e a gente teve uma certa dificuldade em gravar essa aula para postar aqui na nossa plataforma da Facsul. Mas agora eu vou reiniciar, vou fazer um vídeo, uma videoaula que facilita que todo mundo pode assistir na hora em que de fato conseguir uma boa conexão com a internet e aquela série de detalhes. Bem, eu vou passar um pouco mais rápido essa parte introdutória, porque eu já falei que a gente já viu isso, mesmo os alunos que não acompanharam, a gente mandou material. Mesmo assim, vamos fazer uma revisão geral dessa introdução aqui para a gente continuar a nossa disciplina de uma forma viável que todo mundo consiga acompanhar. Bem, nossa disciplina, vocês sabem que nesse período nós estamos estudando a medicina nuclear, que sem dúvida é uma das áreas mais fantásticas do diagnóstico por imagem, justamente porque ela transcende o diagnóstico. A gente sabe que a medicina nuclear é a área que a gente também usa a própria radiação para terapia. Então, essa radiação que a gente estuda desde o começo do curso, que até então era usada exclusivamente para diagnóstico, para fins de diagnóstico, de descobrir alguma coisa. Acho que diagnóstico, a essa altura do curso, quem não souber o que é, aí deve estar perdido, né? Mas eu espero que não tenha ninguém nesse nível. E a gente sabe o que é diagnóstico, mas a medicina nuclear, ela sobressai o diagnóstico. Ela serve tanto para diagnóstico quanto para terapia. Vocês também, essa altura do curso, já sabem o que é. Então, nós temos aqui, ó, MN, aqui no slide vocês podem acompanhar, que MN é a sigla, né, responsável por designar a medicina nuclear. A gente já viu a RNM. RNM é a ressonância nuclear magnética. A gente usa também muito RNM ou só RM. Nesse caso aqui é MN, que é medicina nuclear. A MN, no caso, é uma especialidade médica que emprega fontes não seladas de radionuclídeos com a finalidade diagnóstica e terapêutica. Beleza, gente. Como eu falei na aula passada, eu queria muito que essa nossa aula aqui fosse presencial, primeiro porque eu gosto muito dessa parte da medicina nuclear, e porque a gente usa termos científicos tanto da medicina quanto da física e das ciências da natureza em geral. E eu preciso que vocês lembrem o que significa esses termos, porque senão a gente não sai do pontapé inicial. Não adianta eu ler um texto se eu não consigo entender a linguagem desse texto. Eu fiz questão de pegar esse slide aqui. Vocês têm a referência desse slide, tá, gente? Esse slide ele é baixado da internet, mas está com as referências nele. E eu fiz questão de pegar ele porque a gente tem uma linguagem muito boa, muito de um nível muito alto. E eu preciso que vocês estejam conseguindo ler, conseguindo entender essa linguagem. Eu sempre falo todo dia na aula. Tem uma palavra no slide, uma palavra na aula que você não sabe o significado, pergunte. Nesse caso agora, que o Mano não dá para perguntar em tempo real, pesquise, tá? Então vai lá. O que são radionuclídeos? O que é isso, professor? Diagnóstico, terapia, ou finalidade terapêutica. Isso aqui eu espero que diagnóstico e terapia você sabe o que seja, mas radionuclídeos talvez alguns de vocês ainda tenham uma certa dificuldade em lembrar. Vamos já falar um pouquinho de novo sobre isso aí, especialmente sobre os radioisótopos. A medicina nuclear também utiliza sistemas de detecção de radiação que permite registrar a distribuição espacial ou temporal do radioisótopo dentro de uma pessoa. É interessante que quando nós falamos em registrar a distribuição espacial ou temporal, então eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, em relação à distribuição espacial, eu posso ter uma imagem, certo? Em relação à distribuição espacial, eu posso justamente ter uma imagem, aquela quantidade de radiação que vai ser expelida pelo próprio paciente, que vai ser contaminado propositalmente por um material radioativo, eu posso produzir uma imagem a partir daquilo para que eu tenha fins de diagnóstico, certo? Só que eu posso também, a partir de um radioisótopo, ter um registro de uma distribuição temporal. O que é isso? Dá para me saber, de acordo com o nível de radiação que chega no meu detector,
eu consigo saber quanto tempo que aquele material radioativo está no corpo do paciente, da pessoa contaminada. E mais do que isso, dependendo do tempo em que ela for expelido e dependendo do órgão, eu posso ter um fim diagnóstico também para isso. Que cada órgão vai acabar absorvendo ou liberando mais radiação uma vez que está contaminado. A gente vai falar sobre isso também. Tem a ver com os critérios biológicos de radiosensibilidade que a gente viu na disciplina de biossegurança aplicada à radiologia. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, ó, radioisótopo instáveis produzidos em ciclotron. Eita, coisa linda, né? Como é que a gente vai entender isso aqui, pessoal? O que é isso? Em primeiro lugar, estude. Nós temos tempo agora, infelizmente tem mais tempo que a gente queria ter, né? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem bastante sobre isso. Eu vou, é claro, dar uma definição para cada um desses termos aqui, só que por conta do tempo e da objetividade também, eu vou ser bem superficial, vocês vão estudar um pouco mais sobre isso, para que vocês estejam preparados em concursos, mas também em qualquer situação no dia a dia que você de fato precise. A gente viu, uma das nossas últimas aulas presenciais, antes dessa pandemia, foi na disciplina de tomografia no próprio hospital. A gente foi no maior hospital da nossa região, que é ali no macro-regional, Tomás Martins, né? E a gente viu lá, acompanhando a tomografia, que o que a gente vê no curso é muito básico, que você precisa estudar cada vez mais. Termos que a gente olha no curso, que a gente pensa que não vai fazer a mínima diferença, especialmente termos médicos, essa linguagem científica. E anatomia, a gente acha, isso aí vai passar, só precisa de osso. E a gente percebeu na prática lá que não. Muita gente ficou perdido porque era um universo completamente diferente. Por isso, eu sempre deixo bem claro para vocês, estudem o máximo possível, certo? O que é um radioisótopo? A gente viu na disciplina de conceitos aplicados à radiologia, que a gente vê um pouco de física médica, um pouco de física das radiações, e essa parte atômica a gente vê tanto em química quanto em física. Resumindo, a gente tem hoje em dia, a gente considera que o átomo ele é constituído por pelo menos 3 partículas elementares. A gente sabe que essas partículas são compostas por outras e por outras, mas a gente vai, para fins didáticos aqui, resumir o átomo a 3 partes, a 3 partículas, melhor dizendo, subatômicas. Nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo, certo? E ao redor desse núcleo nós temos em órbitas bem específicas o elétron. Beleza. A gente viu também, quando a gente estava estudando sobre a tabela periódica, que é muito importante para o nosso curso, para a gente conhecer essa parte da ciência, porque a gente trabalha com radiação, com efeitos químicos, físicos, determinísticos e efeitos biológicos. Por isso a gente precisa estar constantemente a par de toda essa situação. A gente viu na tabela periódica que tem uma característica lá bem interessante, que a gente vai enumerar, classificar aqueles elementos todos, chamado de número atômico. Esse número atômico nada mais é do que o número de prótons que nós temos em cada um dos elementos, certo? Por exemplo, hidrogênio, ele tem um próton. Se ele tem um próton, ele é o número 1 da tabela periódica. O oxigênio tem 8 prótons, por isso que ele é o número 8 da tabela periódica. Então, isso aí já fica bem ajustável. É o seguinte, existem elementos que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, só que a massa atômica é diferente. Vamos lá. Professor, você falou que é número atômico, mas não falou que é massa atômica. A massa atômica de cada elemento químico, ela é calculada a partir da soma do número de prótons e do número de nêutrons, tá? Os nêutrons não têm carga elétrica, mas eles têm massa, peso, tá? Como se fosse o peso. Não é peso, mas é como se fosse, numa linguagem geral. O que acontece? Eu pego esse número de prótons, somo com o número de nêutrons, e isso é a massa atômica, o quanto que aquele elemento pesa. Se eu botasse numa balança, lembrando, o termo pesar não é um termo científico correto, é apenas para que vocês entendam, tá? Então é o seguinte, se eu colocar, por exemplo, o hidrogênio com... O hidrogênio não, para não me enrolar aqui e falar uma coisa que não existe, vamos inventar um elemento químico, vamos chamar o elemento Welleston. O físico aqui descobriu um elemento químico, e aí vamos dizer que o elemento químico que eu descobri tem a massa atômica de 50. Ele tem 25 prótons e 25 nêutrons, certo?
Então é o seguinte, o número atômico dele seria 25, porque ele tem 25 prótons. Mas a massa atômica dele é 50, porque eu estou somando prótons mais nêutrons, certo? Então, quando eu somo prótons mais nêutrons, eu tenho a massa atômica. É o seguinte, cada elemento, gente, se eu pegar um carbono que tem uma massa atômica aqui no Brasil, e for lá no Japão pegar um carbono lá, ele vai ter a mesma massa atômica, o mesmo número atômico. Só que tem um detalhe, existem alguns elementos químicos que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Se ele tem o mesmo número de prótons, ele vai ter o mesmo nome. Então, se eu tenho um elemento aqui que tem 8 prótons, eu chamo de oxigênio. Se tem um elemento ali que é um pouco diferente do oxigênio, mas tem 8 prótons, eu vou chamar ele de oxigênio também. Só que ele vai ter um termo específico. Por exemplo, nós temos o carbono 12, o carbono 14. Ou seja, por que é carbono? Porque eu tenho o mesmo número atômico do carbono, só que tem a massa atômica diferente. Se a massa atômica é diferente, eu vou dar um número para eles. Geralmente esse número é atribuído ao número da massa, exatamente. Resumindo, radioisótopos são isótopos radioativos. O que é isótopo, professor? Isótopo é um elemento químico que ele tem o mesmo número atômico, mas a massa atômica é diferente. Traduzindo isso para vocês de uma forma muito clara. Radioisótopo é um elemento que ele tem mais nêutrons do que outro, do mesmo elemento. Por exemplo, eu tenho o carbono. Eu tenho um carbono que ele tem 3 nêutrons. Só um exemplo qualquer, gente. Tá? Se eu tiver um outro carbono que tem 6 nêutrons, ele vai ser mais pesado porque tem mais nêutrons, tem mais matéria, né? Se ele é mais pesado, eu vou chamar ele de isótopo, tá? Não tem a ver com peso, tem a ver com ser diferente o número de nêutrons, tá? Então, toda vez que um elemento ele está no mesmo lugar na tabela periódica, tem o mesmo número atômico, mas ele tem massa diferente, tem mais nêutrons ou menos nêutrons do que ele deveria ter, eu chamo ele de um isótopo. Esse isótopo ele pode ser radioativo ou não. A gente vai trabalhar, é claro, na medicina nuclear com os elementos radioativos. Isso quer dizer o quê? Quando vocês viram lá como que a radiação é produzida, especialmente a radiação natural, a radioatividade, descoberta lá por Pierre Curie, Marie Curie e Henri Becquerel, a gente vai perceber o seguinte, que o material radioativo, quanto mais nêutrons ele tiver, ou mais prótons, né? Diferente do número de nêutrons, maior vai ser a quantidade de radiação, mais energizado ele vai ser. Vocês vão lembrar disso. Então, a gente vai perceber na prática aqui que os radioisótopos que têm mais nêutrons, eles acabam tendo uma probabilidade maior de ser radioativos, esses isótopos, tá? A gente não vai se preocupar muito com essa parte muito científica agora, porque é o seguinte, vocês vão lembrar, gente, que eu falei muito em relação aos átomos, que o átomo ele é como é que eu posso dizer? Ele possui 3 partículas, como eu já falei, principalmente. Então, prótons, elétrons e nêutrons. Só que eu não falei sobre elétrons na aula de hoje, eu falei sobre nêutrons e prótons, porque a nossa disciplina é medicina nuclear. E aí eu falei para vocês também a diferença entre aquilo que é atômico e o que é nuclear. Atômico é qualquer coisa que tem no átomo, certo? Estou gaguejando aqui. Então, qualquer coisa que tem no átomo é atômico. Mas aquilo que é nuclear é apenas uma parte específica do átomo. O átomo tem 2 partes. O núcleo é muito parecido. Tem um carinha chamado Ernest Rutherford, que ele foi um cara que criou um modelo atômico. E o modelo atômico dele ficou conhecido como modelo do sistema solar. Para que vocês consigam compreender, vamos usar esse modelo dele, tá? Por mais que tenha algumas falhinhas, a gente dá para a gente conseguir entender bacana. Então, imagina que o Sol é o núcleo do nosso sistema solar, o núcleo, e a eletrosfera são os planetas ao redor. É como se fosse um átomo. Um átomo ele tem uma parte no meio e tem essas outras partes ao redor. No meio eu chamo de núcleo, como se fosse o Sol, e ao redor os planetas girando, eu chamo de eletrosfera. No núcleo tem 2 partículas, os prótons e os nêutrons. É como se próton e nêutron ficassem dentro do Sol. E ao redor ficam os elétrons, que são os planetas. Mais ou menos isso. Então os planetas ficam girando ao redor do Sol, e no Sol tem 2 partículas dentro dele, os prótons e os nêutrons, beleza? A medicina nuclear, por ser nuclear, vai se preocupar em estudar apenas o núcleo, que é só o Sol. Então, não importa se a Terra, Marte, Júpiter está girando ao redor do Sol. Eu vou estudar só o Sol, só o núcleo. O que tem dentro do núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Os elétrons não vão fazer a mínima diferença, porque não vão ser objeto de estudo na medicina nuclear.
A gente não usa isso até porque os elétrons não interferem, praticamente não interferem, na produção de radioatividade. Eles vão interferir, no caso, uma espécie de filtração, quando a radiação estiver passando pelo elétron, uma longa história. Mas na produção em si, o que importa de fato são os prótons e os nêutrons, certo? Tá, a gente pode produzir a maioria desses radioisótopos utilizados na medicina nuclear em laboratório. Como é que faz isso, professor? Sei não, cara. É uma loucura, ó. Os caras estudam demais. Só isso eu quero deixar bem claro. Mas os caras conseguem enriquecer aquele material. Já ouviram falar? É muito comum a gente ouvir a expressão enriquecimento de urânio, principalmente desses países aí que gostam de fazer bomba atômica. O que é isso? Nada mais é do que eu enchendo de nêutrons o urânio, e aí depois o próprio átomo vai transformar aqueles nêutrons em radiação, né? O átomo vai ficar muito cheio, vai ficar instável, certo? E aí aqueles nêutrons vão ser eliminados em forma de radiação. Beleza. A gente produz, quando eu falo a ciência em geral, ela produz esses radioisótopos em laboratório, enriquecendo ele para que eles fiquem estáveis, e a partir do momento que estão estáveis, começam a liberar partículas subatômicas, mas em forma de radiação, é claro. Geralmente, os radioisótopos têm as mesmas propriedades químicas do seu isótopo estável existente no organismo. Isso aqui é muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Deixa eu só ler esse outro tópico aqui do slide para que eu explique tudo de uma vez. Os fármacos que conduzem os radioisótopos até os órgãos e tecidos do corpo são denominados radiofármacos. Então é o seguinte, só um minutinho, deixa eu só ver se a gravação tá indo de boa. Então é o seguinte, esses radioisótopos, que eu já sei o que são isótopos radioativos, materiais que são enriquecidos, tem muito próton, muito nêutron, para que eles consigam produzir radiação natural, radioatividade. Eles têm a mesma propriedade química dos elementos que são estáveis. Então, por exemplo, tem o oxigênio, tá? O oxigênio que a gente conhece bastante, precisa dele para viver. E esse oxigênio, ele tem 8 elétrons, 8 prótons, melhor dizendo. Tem 8 elétrons também, mas não importa os elétrons, como eu já falei. Tem 8 prótons, vamos dizer que ele tem 8 nêutrons, só para dizer. Não estou dizendo que tem, só um exemplo, por favor. Então, 8 prótons e 8 nêutrons. Se eu pegar um isótopo do hidrogênio, do oxigênio, eu posso ter 10 nêutrons e 8 prótons. Continua sendo o oxigênio, porque o que importa para classificar como oxigênio é que ele tem 8 prótons. É isso que importa. A massa atômica, o número de nêutrons, aí vai depender de outras coisas. Aí o que acontece? Mesmo esse material, esse outro oxigênio, tendo uma massa atômica diferente, tendo um número de nêutrons diferente, ele pode ser até radioativo, as propriedades químicas do oxigênio vão continuar sendo as mesmas, ou seja, eu vou conseguir respirar ele, sem problema nenhum. Ou melhor, vai ter problema porque ele é radioativo, né? E pode prejudicar as nossas células. Mas é claro que isso nem existe, tá? É só um exemplo para que vocês entendam que as propriedades químicas dos elementos, quer sejam isótopos ou não, eles continuam sendo a mesma, desde que eles tenham o mesmo número de prótons, ou seja, desde que eles sejam do mesmo elemento. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui para a gente poder entender isso. E os fármacos, ou radiofármacos, é que o iodo, por exemplo, o iodo, ele é muito comum, né, no nosso curso, na nossa carreira, porque a gente usa muito contraste para tomografia, para ressonância, para o próprio raio-x contrastado, radiografia contrastada. A gente usa iodo como contraste, para que nós consigamos fazer uma imagem melhor, né? Mais qualidade de imagem, otimizada. E a gente vai perceber que o órgão do nosso corpo responsável por armazenar esse iodo no nosso organismo, distribuir o iodo que é preciso para o restante do corpo, é uma glândula endócrina, né? Chamada de tireoide. Bem, a tireoide, como eu já falei agora há pouco, é uma glândula endócrina. A gente viu isso na disciplina de sistemas, né? Do nosso corpo. Vimos que essa disciplina é muito importante no nosso estágio, né? Na nossa visita técnica. Percebemos que sabemos muito pouco de anatomia, precisamos estudar cada vez mais. E essa glândula endócrina, ela é responsável, como eu já falei,
pelo armazenamento e distribuição de iodo no nosso corpo, mas ela também tem outras funções. O próprio nome fala do sistema que ela tem funções endócrinas. Essas funções endócrinas têm características de serem regidas por hormônios. E a gente sabe que esses hormônios eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo, tá? Pela hora, o momento exato que cada um dos nossos sistemas deve funcionar. Por exemplo, sistema endócrino, a gente se alimenta, come alguma coisa. Vamos lá falar do sistema reprodutor. Quando o alimento chega no nosso estômago, a gente vai ver que as glândulas endócrinas liberam o ácido gástrico que fica no nosso próprio estômago. Esse ácido gástrico mistura com a alimentação, vira aquilo que a gente chama de bolo alimentar, desce para o intestino. No intestino, a gente vai precisar de algumas coisas, como alguns líquidos, algumas enzimas que são produzidas no fígado e no pâncreas. O líquido pancreático, e nós temos também a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, a gente vê que tanto a vesícula biliar quanto o fígado e o pâncreas são glândulas, certo? E essas glândulas são controladas pelo nosso sistema endócrino, que também são controlados pelo sistema nervoso central, certo? Então, a gente vai ver que a tireoide tem uma função muito importante no nosso corpo. É por isso que pacientes que têm alergia ao iodo não podem fazer aqueles exames com contraste à base de iodo. Geralmente, a gente usa outro tipo de contraste para essas pessoas, ou não faz o exame mesmo. A gente, quando está no ambiente de trabalho, geralmente, quando está fazendo a anamnese, a preparação para o exame, a gente fala para os pacientes, faz o questionamento se eles têm alguma espécie de alergia a frutos do mar. Então, geralmente, quem come caranguejo, camarão e sente uma coceira na garganta ou fica com as glândulas inchadas, é porque elas têm alergia e não pode fazer nenhum tipo de contraste iodado, certo? Porque pode causar uma série de problemas no paciente, inclusive chegar a óbito. Já houve casos de paciente que chegou a óbito numa sala de tomografia, inclusive, por conta do contraste que foi injetado e o paciente era alérgico a iodo, certo? Só que é o seguinte, esse iodo, nós temos iodo 32, iodo 34, se eu não me engano. O que acontece? Independente do iodo, se ele é radioativo ou não, quando eu injeto ele no paciente, ele vai para o mesmo lugar, para a tireoide, certo? É por isso que quando eu vou fazer um exame de medicina nuclear, que eu quero avaliar a tireoide, eu jogo iodo, material radioativo e iodo. Só que como esse iodo ele é um iodo instável produzido em laboratório, eu consigo produzir uma instabilidade que faz com que a meia-vida daquele material seja baixa, seja pequena, certo? Seja baixa, né? Então, o que acontece? Existem material radioativo natural que a meia-vida deles é mais de 100 anos. O Césio, por exemplo, o vilão lá de Goiânia, né, do acidente em Goiânia, eles têm 137 anos de meia-vida. Ou seja, materiais que foram irradiados ou contaminados naquele acidente vão levar mais de 100 anos para que possa diminuir pela metade a quantidade de radiação presente neles. Então, muitos materiais estão lá isolados, enterrados, daqui a uns 100, 200 anos vão ser desenterrados para que seja feita uma perícia daqueles materiais, 200 anos depois do acidente. Então, assim, é claro que nós não vamos injetar um césio dentro do paciente, senão já era, o paciente morre e não termina a radiação. Nós vamos injetar materiais radioativos, elementos radioativos ou radioisótopos que têm uma meia-vida menor. Hoje a gente consegue produzir, por exemplo, iodo com a meia-vida de algumas horas, de 2, 4 horas. Então, 2 horas depois, cai pela metade. Depois de 4, 5 horas, o paciente está livre daquela radiação. Uma quantidade tão pequena que não faz muita diferença. O paciente pode sair à vontade pela rua, certo? Outra coisa. É claro que eu não vou pegar e injetar o iodo diretamente no paciente, só o iodo puro. Existe aquilo que nós chamamos de radiofármacos. O que é isso? Os fármacos são numa linguagem bem leiga, não é isso, tá, gente? Uma linguagem bem leiga, para que todo mundo entenda. Remédio. Então, você toma um medicamento, tá? Aquilo ali é um fármaco, ou seja, um medicamento que ele foi produzido em laboratório para que
os órgãos corretos, específicos, consigam absorver aquelas substâncias que eu quero que eles absorvam. Por exemplo, eu quero minha garganta inflamada, então eu preciso que um material, um elemento químico faça com que aquele edema, aquela inflamação, ele acabe deixando de existir. Eu vejo qual órgão está sendo afetado, qual é a função daquele órgão, qual é o elemento químico que aquele órgão vai absorver e faço um fármaco com aquele mesmo elemento químico. Que aí, quando o elemento químico for absorvido a partir daquele fármaco pelo órgão, aquele outro material que vai resolver o problema também vai ser absorvido junto. É basicamente isso. Então, por isso que você está com dor, sei lá, você está com corte na perna, você não vai tomar um xarope, porque o xarope ele é feito para outras coisas, certo? Só o Cris, né, que consegue fazer isso, o xarope resolve tudo na casa dele. Mas tirando isso, você vai tomar um medicamento, um fármaco específico para aquele seu problema. Então, radiofármacos são fármacos radioativos, mas que você vai receber no seu corpo um fármaco específico para que aquele material radioativo vai parar justamente no órgão que eu quero que o médico quer que seja avaliado. Por exemplo, o paciente está com tireoide. Mais uma vez, é mais fácil para todo mundo entender. Está com problema na tireoide, eu preciso fazer um exame de medicina nuclear. Que, resumindo, é o quê? Eu vou colocar um material radioativo dentro do paciente, naquele órgão, e aí ele vai começar a irradiar. O paciente é contaminado, literalmente. Ele vira uma fonte radioativa. Quando ele vai liberando aquele material radioativo, eu, com detectores, consigo produzir uma imagem a partir daquela radiação que está sendo liberada. Isso em relação ao espaço que é preenchido por aqueles radioisótopos e também pelo tempo de radiação que aquele órgão vai estar tendo, e tudo isso é convertido em imagem, tá? Na prática, a gente vê a imagem. E é interessante que eu sei que a tireoide ela é responsável pelo iodo, então eu vou botar um fármaco que tenha iodo, que eu sei que o órgão que vai absorver esse medicamento não vai ser o rim, não vai ser o fígado, não vai ser o pâncreas, não vai ser o estômago, o coração, nada. Vai certinho para a tireoide. Ou seja, existe um fármaco específico para cada órgão que quer ser avaliado, certo? E existe também um elemento específico para isso. Nós vamos estudar isso no decorrer da nossa disciplina. Vou ver quanto tempo que já está aqui, mas deve estar bastante já. Enfim, eu não sei. Vamos terminar aqui. Eu falei no começo sobre radionuclídeos. Então, vamos entender essa linguagem aqui. Radionuclídeos, gente, são isótopos artificiais. Já espero que a essa altura da nossa aula você já saiba o que é um radioisótopo. O que é um isótopo, melhor dizendo. Esse isótopo, como eu falei, ele tem massa atômica diferente e ele pode ser tanto natural quanto artificial. Ou seja, eu posso pegar na natureza pronto, já isótopo, certo? Mas eu posso também acrescentar uns nêutrons ou tirar alguns nêutrons dele. É mais fácil acrescentar os nêutrons nesse núcleo, certo? Mais fácil assim, entre aspas, né? Porque eu não sei como é que faz. Mas é mais fácil do que arrancar um nêutron especificamente. Então, gente, toda vez que se faz isso em laboratório, eu chamo isso de isótopo artificial. Mas para que eu não precise estar falando o tempo todo que é artificial, existe um termo específico na nossa área da radiologia, radionuclídeos. Então, radionuclídeos é nada mais é do que um isótopo que é produzido no laboratório. É isso. O radiofármaco, como eu já falei para vocês agora há pouco, são compostos químicos marcados com radioisótopos, certo? Então, é um medicamento que tem radiação, que tem um elemento radioativo nele natural, ou artificial, né? No organismo farão trocas iônicas com seus isótopos ou estruturas químicas instáveis que tenham as mesmas propriedades. É aquilo que eu falei, se você toma um medicamento para o estômago, é o seu estômago que vai ser afetado. Se você toma um medicamento para um corte no pé, é aquele corte no pé que vai ser afetado. Se você toma um medicamento para o sistema neurológico, um inibidor de serotonina, por exemplo, é o seu cérebro, sistema nervoso central, que vai também ser afetado. É a mesma coisa com os radioisótopos, tá? E com os radiofármacos. Você vai ter afetado apenas aquele órgão que o médico quer que seja afetado de fato. Por isso, nós precisamos de elementos químicos que façam essa troca iônica com aqueles corpos naturais, com as estruturas químicas naturais do nosso corpo. Por isso que eu preciso conhecer
tanto todos os órgãos de todos os sistemas, como é que eles funcionam, preciso saber também com quais elementos químicos que eles reagem, certo? Vamos lá. Assim, a formação da imagem de medicina nuclear está intimamente relacionada com os princípios físicos na detecção de radiações ionizantes emitidas por radioisótopos, certo? Deixa eu ler um pouquinho mais devagar isso aqui. Primeiro, porque eu me enrolei. Segundo, porque a linguagem é muito boa. Então, vamos lá. A formação da imagem de medicina nuclear, que é um exame específico, certo? Está intimamente relacionada com os processos físicos na detecção das radiações ionizantes emitidas por radioisótopos. Então, basicamente, eu tenho um objeto aqui, ó, que ele é um radioisótopo, certo? É um elemento químico que emite radiação. Isso aqui pode ser natural ou não, certo? A medicina nuclear nada mais é do que a detecção dessa radiação e transformar isso em uma imagem. A diferença é que isso aqui não vai estar aqui do lado de fora, vai estar dentro do próprio corpo. E como ele está dentro do próprio corpo, eu posso produzir imagem dos órgãos internos. Beleza? As imagens são denominadas cintilográficas. Isso aqui deriva de cintilografia ou cintigrafia, devido a processos de detecção. Já ouviram falar em cintilografia, né? Falamos sobre isso já. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula ainda de medicina nuclear, a cintilografia específica. Então é o seguinte, a emissão da radiação pode ser detectada por equipamentos denominados câmaras de cintilação. Isso aqui nós já estamos explicando como é que funciona esse exame, tá? Esse exame ou essa terapia, né? Esse processo da medicina nuclear em geral. Então, como eu já falei, material radioativo dentro do corpo humano emite radiação. Essa radiação ela vai ser absorvida por detectores. E esses detectores produzem uma imagem a partir disso. O nome desses detectores são chamados de câmaras de cintilação. Vamos já falar o que é cintilação e cintilografia em geral, tá, gente? Nesta câmara, existe um cristal detector em contato com a radiação gama, cintila, deslocamento de elétrons dentro de um cristal. Tá aqui. Essa expressão cintila ou cintilar, daí que vem o nome cintilação, nada mais é do que uma espécie de produção de corrente elétrica. Então é o seguinte, existem cristais dentro dessa câmara de cintilação, desculpa. Quando a radiação entra nela, acontece um deslocamento de elétrons, uma corrente elétrica, como se fosse isso. Dependendo da velocidade que esses elétrons se movimentam, de quantos se movimentam, da diferença de potencial elétrico, eu produzo um pixel diferente, certo? A gente viu isso aqui em produção de imagem também, numa disciplina bem específica que eu não lembro, mas a gente viu em produção de imagem. E aí a gente percebe que cada pixel ele pode ter aquilo que nós chamamos de contraste, que é o grau de enegrecimento. Então, um pixel vai ser mais escuro, outro mais claro, outro mais escuro, outro mais claro, de acordo com cada raio que chega e com a cintilação, com essa corrente elétrica produzida, eu produzo um pixel diferente, e quando eu faço a junção de todos esses pixels, eu consigo uma imagem, certo? O mais bacana é que com a tecnologia que nós temos hoje, a gente pode transformar esses pixels em todo o espectro visível. Então, a gente pode deixar essa imagem colorida, tá? Então, raios gama, esses raios gama produzem uma cintilação, ou seja, esse deslocamento de elétrons. Esse deslocamento de elétrons produz pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são convertidos por um computador para uma imagem radiográfica. Esse procedimento é muito bacana, gente. Estudem cada um desses termos: radiação gama, cintilação, pulsos elétricos, corrente elétrica, radionúcleo, radionuclídeos, radioisótopos, radiofármacos. Estuda o significado de cada um desses termos, que você vai ler isso aqui com maior facilidade para entender e vai perceber que é muito bacana mesmo, muito inteligente. E tá aqui, gente, a câmara SPECT, certo? Essa câmara aqui é responsável, essa aqui que eu tô passando o mouse, ó, certo? Ela é responsável pela absorção dessa radiação. A gente vê que todos os exames que a gente viu até agora, radiografia convencional, radiografia digital, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radioterapia, todos esses exames, eles têm um equipamento que joga radiação no paciente, atravessa o paciente, e atrás do paciente tem um detector que produz essa imagem. Nesse caso aqui é o contrário,
é o fenômeno reverso, né? Então, o paciente que emite radiação, ele é uma fonte radioativa e esse aparelho vai apenas detectar essa radiação e produzir, a partir de uma cintilografia, uma imagem. Então, é um exame completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. Quais são as aplicações médicas da medicina nuclear? Primeiro, estudo da morfologia de um órgão, anatomia mesmo aprofundada. Mais do que anatomia, gente. Nós vamos ver bem aqui, ó. Tem a ver com a função fisiológica. Então, como é que eu sei que um órgão está funcionando corretamente? Então, eu posso fazer um exame de medicina nuclear, que eu vejo o órgão em constante trabalho. Então, imagina que eu faço um exame de medicina nuclear no rim, mando o paciente beber muita água, certo? E aquele rim vai filtrar, né, melhor dizendo, tanto os líquidos em gerais quanto o sangue. E no momento que o rim está fazendo essa filtração de sangue e urina, eu consigo observar, a partir dessa imagem de cintilografia, como que o órgão está reagindo, para me saber se ele está reagindo da forma correta ou não. Se existe algum cálculo renal, se existe algum edema, se existe alguma inflamação, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então tem a ver com a morfologia e também a evolução de uma função fisiológica. É o que eu acabei de falar. Tá? A função fisiológica é justamente qual a responsabilidade daquele órgão. O que o órgão faz? Por exemplo, para que serve a vesícula biliar? A função da vesícula biliar é só armazenar a bile que é produzida no fígado e mandar ela para o sistema digestório, certo? É a função. Ela está fazendo a função correta, está conseguindo liberar essa bile no momento correto, está conseguindo armazenar quanto por cento de bile? Como é que eu faço essa avaliação dessa vesícula? A partir de uma função fisiológica. Se não houver a função fisiológica correta, tem uma coisa errada. Provavelmente pedra na vesícula, né? A gente chama isso de cálculo vesicular. Análise de um componente biológico, que é justamente o que eu estou falando. A gente pode analisar um órgão específico, a gente pode, como eu posso dizer, analisar um sistema por completo, sistema digestório por completo, por exemplo, mas eu posso analisar um órgão específico a partir do momento que eu já saiba qual a sua função fisiológica e também qual a morfologia daquele órgão em geral. E também posso fazer análise de um tratamento de um processo patológico, certo? Então é o seguinte, por que deixa eu ver um exemplo aqui simples para vocês. Certo, então o paciente desenvolveu ansiedade. O corpo está emitindo produzindo muito hormônio de ansiedade, serotonina, se eu não me engano. E não só serotonina, mas tem outro, são dois, né, específicos. Mas aí você vai lá, faz esse exame de medicina nuclear no cérebro do paciente e percebe o quê? Que ele está com a função fisiológica diferente. Ele está desenvolvendo um processo patológico, ou seja, ele está emitindo mais hormônios do que deveria. E aí o que acontece? Eu vou o profissional lá, o médico no caso, ele vai prescrever um medicamento que é um inibidor de serotonina, ou seja, um medicamento que faz com que o cérebro deixe de emitir aquela quantidade muito grande de hormônio de ansiedade, e o paciente consegue controlar aquilo desde que ele esteja usando o medicamento no tempo correto, certo? Então, assim, gente, a gente percebe isso bem aqui, ó. Em primeiro lugar, esse slide aqui é muito, muito, muito bom. Ele tem um nível de linguagem muito alto. Então, eu preciso que vocês consigam pegar esse slide aqui e entender. Se você entender, conseguir ler esse slide, então você já está num pontapé muito bom. Você já consegue fazer muita coisa. Se você não conseguir, gente, não tem problema. Estude o significado de cada uma dessas palavras, porque vale muito a pena. Nesse período, eu vou encerrar essa aula por hoje, por enquanto. Vem aqui, tá só no começo, temos poucos slides. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Nesse período agora, mais do que nunca, o nível de aprendizado vai depender só de vocês. O professor está se desdobrando para fazer uma coisa que ele não sabia fazer. Não estou falando de mim especificamente, até que eu já fazia esse tipo de material. Mas a maioria dos professores, em geral, estão se virando, porque a maioria deles não sabe editar um vídeo, não sabe produzir isso, não sabe produzir aquilo. Só que vai depender muito do aluno. Se o aluno só ouvir esse vídeo, só assistir esse vídeo bem aqui e pronto, não vai dar para entender quase nada. Você precisa pegar esse slide, que está disponibilizado aqui na nossa plataforma da FacSul. Você precisa
no meu caso, se eu estivesse estudando, como eu fazia antigamente, ó, morfologia, não sei o que é morfologia, vou lá, vou pesquisar o que significa isso. Não sei o que é função fisiológica, vou lá pesquisar o que é isso. Não sei o que é um componente biológico, processo patológico. Pesquisem qualquer letra que vocês não entenderem aqui, gente. Vocês têm tempo para isso agora, infelizmente. Então estudem, aproveitem o dia de hoje, que é o sábado, o dia que vocês se dedicam especificamente para o nosso curso. E não só hoje, mas no decorrer da semana, estudem bastante sobre isso. Nós vamos fazer como é que eu posso dizer, uma transmissão ao vivo com vocês em breve, para que a gente consiga ver se vocês de fato estão a par, estão por dentro desses termos, para ver se vocês conseguem ler esse slide, pelo menos ler. A gente conseguir ler, entender o que nós estamos lendo já é um avanço significativo, certo? Aquele abraço para vocês. Vejam e revejam esse vídeo quantas vezes for preciso. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp e sigam essas dicas aí, pesquisar qualquer palavra que você não sabe o significado, tá certo? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.